Quem era Mefibosete? A história de Mefibosete, do Vale da Vergonha à mesa do rei. Há histórias na Bíblia que falam diretamente ao coração. Histórias de queda, dor, abandono, mas também revelam o Deus que levanta, cura e restaura. Hoje vamos refletir sobre a emocionante jornada de Mefibosete, um homem que vivia no esquecimento, mas que foi surpreendido pela graça do rei. Mefibosete era filho de Jonatas, neto do rei Saul. Ele pertencia à linhagem real, à família real. Sua ama os cuidava com todo carinho, e ele corria pelo palácio real, diante das grandes colunas, janelas gigantes, que permitia a entrada da luz do sol sobre as cortinas de linho dourado, de linho puro. Ele contemplava o mundo lá fora, a qual ele não conhecia. Guardas caminhava com precisão sobre os corredores de pedras. Mefibosete vivia em muita fartura, mesa farta, tudo em abundância. Seus olhos brilhavam ao ver seu avô vestido de lindas vestes reais. Seu coração saltava de alegria ao ver seu pai com uma linda e resistente armadura de guerra. Jonatas, o guerreiro mais respeitado da nação, amigo leal de Davi. Jonatas era conhecido por sua coragem, sua lealdade e sua compaixão. Jonatas abriu mão de tudo para manter uma amizade, um pacto com seu melhor amigo Davi. Jonatas sabia que Davi era escolhido por Deus. Mesmo assim, não sentiu inveja, sentia honra. Enquanto isso, Mefibosete brincava e com suas pequenas mãos carregava um pedaço de madeira, como se fosse uma lança. Ele fazia barulho, sua boca, e imaginava como se estivesse com uma espada ou com uma lança. Era apenas fruto da sua imaginação. Sua babá o seguia, sorrindo com ternura, olhava para Mefibosete e chamava de meu príncipe. Mefibosete corria pelo palácio como se fosse o dono de tudo. Ele não sabia que aquele dia era o último dia que ele iria correr por ali. Tudo parecia em ordem, mas por trás das cortinas e das paredes douradas do reino de Saul já tremia em silêncio. Porém, a vida nos surpreende. O inesperado acontece. Situações mudam. Pessoas se vão. Amigos nos deixam para trás. Ciclos são quebrados. De repente, o cenário começa a mudar. Medo e a angústia pairava sobre o palácio real. Uma guerra, uma catástrofe estava para acontecer. A poucos quilômetros, no campo tomado pela poeira, sangue, a batalha final de Saul se desenrolava. O rei, já cansado, enfrentava seus últimos momentos. Jonatas, ao lado de seu pai, lutava com honra, porém tudo já estava determinado. Deus iria levantar um novo trono, uma nova casa. Quando de repente os portões se abrem e não entra Saul, não entra Jonatas, não entra os soldados, entra apenas um soldado ferido e frustrado e em desespero. Ele havia atravessado o campo de batalha para trazer a notícia que ninguém queria ouvir. Em alta voz ele gritava: salvem suas vidas, fujam, pois o rei Saul e Jonatas caíram. Perdemos a guerra. Salvem suas vidas, salvem Mefibosete, a linhagem do rei. Na sala ao lado, a babá de Mefibosete ouvia. Ela parou. O pano que usava para limpar o rosto do menino caiu de suas mãos. Seus olhos
encheram de lágrimas, pois ela sabia o que estava prestes a acontecer. O trono está vazio. E nos costumes dos reinos vizinhos, quando o novo reino assumia, a linhagem era destruída. Não por segurança, mas por medo. Quando a notícia da morte de Saul, seu avô, e Jonatas, seu pai, chega ao palácio, sua ama tenta salvá-lo. Quando os criados tentavam fugir, Mefibosete, sem entender, sua babá corria, ela queria fazer, ou melhor, ele queria fazer perguntas, porém, permanecia em silêncio diante do medo. E naquela situação, onde todos queriam salvar suas próprias vidas, na pressa, durante a fuga, ela já cansada, ela tropeçou, tentou se equilibrar, mas o peso nos braços o puxou para frente. Mefibosete caiu. Mefibosete gritava, chorava, sentia dores insuportáveis em suas pernas. A babá tentou levantar rápido, se levantou depressa, correu até ele, tentou colocá-lo de pé, mas ele não conseguia. Suas pernas estavam imóveis. Algo havia quebrado por dentro. Ele perdeu a capacidade de andar. A dor física era intensa, mas a dor emocional era maior. Para Mefibosete, tudo desabou ao mesmo tempo. O trono, a família, os sonhos, a liberdade. Sua babá abraça com força, mesmo sem conseguir encontrar palavras de perdão. Em lágrimas, ela chora sobre Mefibosete. Essas lágrimas caem sobre aquela criança. O pranto, a dor e o desespero, a culpa. E não encontrando uma forma de pedir perdão, apenas chora. Do futuro promissor a um destino de dor. De palácio a esconderijo. De herdeiro a alguém sem esperança. O lugar do esquecimento. Lodebar. O nome do lugar já dizia tudo. Sem pasto, sem palavras, sem comunicação, sem esperança. Era um vilarejo esquecido, enterrado entre colinas secas, terras secas pelo sol, terras rachadas pelo sol. Nada florescia ali, nem a terra, nem os sonhos. Já adulto, Mefibosete vivia em Lodebar, um lugar cujo nome significa terra sem pasto, lugar de esquecimento. Lodebar representa algumas áreas das nossas vidas, onde nada floresce, onde nos sentimos invisíveis e esquecidos e sem valor. Quantas vezes a vida também nos levou a Lodebar? Quantas quedas marcaram a nossa jornada? Agora, Mefibosete se arrastava pelas ruas de barro. Um homem generoso que carregava seus próprios traumas. E Mefibosete muitas vezes pensava consigo: por que minha vida teve que ser marcada por tragédias e perdas? Por uma queda que eu não causei. Mefibosete teve que aprender a viver sem viver. Mefibosete se torna um homem aleijado dos pés, ferido na alma, com o nome de príncipe, mas um coração de fugitivo. Com uma história de realeza, mas uma realidade de exílio. Talvez esse seja o seu fim. Talvez esse seja o meu fim. Talvez o destino dos que caem é desaparecer. O chamado do rei Davi. O que Mefibosete não sabia era que Deus havia escrito um novo capítulo
Mesmo em Lodebar, a graça o encontraria um outro caminho. Mesmo quando tudo parecia perdido, algo surpreendente aconteceu. Tudo estava sob o comando do novo rei, o rei Davi. E um dia, Davi caminhava pelos corredores do palácio como se estivesse procurando por algo que não sabia. Parou diante de uma varanda. A lua clareava as ruas de Jerusalém. Porém, ele lembrou da aliança que havia feito com Jonatas. O rei Davi chama um dos seus servos e pergunta: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade por amor de Jonatas? E Ziba respondeu: há alguém por nome de Mefibosete, porém ele é aleijado. Como se dissesse: existe alguém, mas não é digno, é inútil. Mas a graça não procura perfeição, a graça procura histórias. A graça, ela procura propósito. Então Davi ordena: traga-mo a minha presença. O encontro. Do medo à honra. Mefibosete estava vivendo os seus dias. Só restavam as memórias que seriam apagadas com o sofrimento e dor. Ruas desertas, ali não havia visitas. E de repente vem surgindo uma carruagem e os moradores de Lodebar saem para fora de suas casas com pavor e tremor. A porta foi aberta com lentidão. Os soldados não usavam armas, não o chamaram de rebelde e nem acusaram. Um deles, com um semblante solene, disse: Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, o rei quer vê-lo. As palavras foram como um raio em sua mente. Seu nome, seus ancestrais. Davi, o novo rei, antigo rival de seu avô, melhor amigo de seu pai. Por um momento, Mefibosete pensou: o que querem comigo? Acabar com a linhagem de meu pai? Em segundo veio a lembrança de tudo que viveu no palácio. As brincadeiras, o rosto do seu avô, a voz de seu pai. Mefibosete não disse palavras, apenas consentiu com sua cabeça. Mefibosete foi colocado em um animal, rodeado de soldados, e foi em direção ao palácio. Ele já não era mais aquele menino. Era um homem cheio de medo, frustrado. À medida que se aproxima de Jerusalém, o coração disparava, sem saber qual seria o seu julgamento ou sua sentença. Ao se aproximar das muralhas do palácio, sua respiração ficava ainda mais pesada. Finalmente chegaram. Os portões se abrem, guardas se alinham, trombetas soaram. Mefibosete não ouvia nada disso, com clareza. Sua mente estava mergulhada a vozes do passado. Você não pertence mais a esse lugar. Você é um aleijado. Você é uma vergonha para a linhagem real. Tentando acalmar sua respiração, com o coração em pedaços. Guiado por 2 soldados, ele chega diante do rei e lança o seu rosto em terra e se prostra e diz: quem é teu servo para olhares para um cão morto como eu? Essa frase revela que o que a dor faz conosco. Ela distorce a nossa identidade. Mas Davi responde com palavras que mudam destinos. Mefibosete, não tenha medo. Eu restaurarei tudo que era de Saul, seu avô. E você comerá para sempre comigo em minha mesa. Não na ponta, não entre os servos, mas entre os meus filhos, entre
os príncipes. Naquela mesa, ele não era visto como um aleijado. Ninguém via sua deficiência. Ali não tinha mais lugar para traumas. Agora, ele estava no lugar de honra. Da poeira ao palácio. De Lodebar à mesa do rei. De esquecido à honra. A história de Mefibosete nos lembra que não importa aonde a vida nos deixou. Não importa quantas vezes viemos a cair. Não importa quanto viemos ser esquecidos. Há um rei que nos chama pelo nome. Jesus nos convida a sair de Lodebar. Esse lugar de dor, de vergonha e a sensação de abandono. A graça não apenas nos encontra, ela nos levanta. A graça não apenas nos visita, ela nos assenta à mesa. Se hoje você se sente quebrado, esquecido ou distante, lembre-se, há um lugar para você na mesa do Rei. A graça está chamando o seu nome. Que o Senhor restaure as suas esperanças, a sua força, a sua fé. E o lugar de honra, o lugar que está preparado, o lugar na mesa, será seu. Aquilo que o Senhor tem preparado para você não será ocupado por outro, será para você. Por mais que alguém tenha esquecido o seu nome, por mais que você esteja em um lugar indesejado, por mais que a dor e o sofrimento esteja presente todos os dias da sua vida, porém, o Rei ainda não esqueceu de você. Seu nome será lembrado, você será visto, o Rei irá de encontro a você e você irá sentar na mesa com os príncipes. Pois a promessa de Deus, ela permanece de pé na tua vida, em nome de Jesus.